Como é que vocês estão? Botei um vídeo, vou colocar outro aqui, ó. Tá tomando um cafezinho, já tá aqui no final, mas vamos lá, sobre o café que eu vou falar. Hoje nós fizemos uma resenha online. Eu e mais 3 amigos meus. Nós fizemos uma resenha conversando sobre a gente fazendo uma análise da nossa vida, dos nossos caminhos que a gente acha que sabe, no fundo não sabe nada. E uma amiga minha me citou uma história que passou comigo há mais de 20 anos atrás, quando pertencendo a uma escola, né, de conhecimentos esotéricos, filosóficos, né, uma escola de teosofia, a qual eu estava inserida, e depois também eu continuei nessa escola junto com a Nova Acrópole. Fui para a Nova Acrópole, mas continuei nessa outra escola de teosofia. E uma outra escola que eu foi outra que eu entrei também, que eu não posso citar o nome, porque não é aberta igual a Nova Acrópole, né? É mais discreta do que a Nova Acrópole, então eu não posso aqui abrir o nome da escola. Mas a gente estava estudando lá, isso antes de eu ir para a Nova Acrópole. Mas mesmo estando na Nova Acrópole, eu continuei fazendo alguns estudos e continuo até hoje, porque ninguém sabe nada. A gente vai morrer aprendendo e, no final, vamos entender que não sabemos nada. Quanto mais você aprende, menos você sabe. Então, mas olha só o que aconteceu. Nessa escola que eu estava de teosofia, eu me lembro bem, tinha um mezanino e tinha lá uma parte que tinha um xadrez. Todo mundo que chegava ali podia chegar e jogar o xadrez. O tabuleiro era enorme, com aquelas pedras oponente linda, né? Aquelas peças, né? Tinha, claro, eu sentei lá na mesa, né? Toda poderosa, e estava eu lá jogando, né? Porque estava aprendendo a jogar xadrez, eu já trazia alguns ensinamentos de xadrez, mas muito pífio, muito infantil, muito egóico, mais do que qualquer outra coisa. Aí você vê qual é a importância do ego, que a minha avó falava lá atrás. O ego é uma lamparina, você tem que controlar a chama. Quando crescer muito, diminui, tá? Porque senão ele queima a sabedoria. E faz com que você se sinta pior do que qualquer outra pessoa. E naquele dia eu ainda não sabia, até aquela época eu não sabia controlar essa lamparina. De vez em quando ela também quer subir, mas eu já estou começando agora, depois de tanta caminhada, a começar a controlar esse ego. Mas o que acontece? Eu estava lá me sentindo a dona do tabuleiro, jogando sozinha. Tinha jogado com uma pessoa lá que a pessoa tinha perdido. Para quê? Me senti eu a dona do jogo. Me senti um verdadeiro mestre do xadrez. Me chega um senhor idoso, simplório. Lembro se fosse hoje, com uma blusa comprida, assim, sabe? Uma calça comprida, um chinelão no pé, tipo a gente fala, né? Um charlá, né? Não sei se vocês conhecem charlotte, aquelas sandálias mais simplificadas, que até muito sambista usa. E ele sentou ali, a cabecinha branca, o jeitinho assim, meio... Aí sentou perto de mim, fez aquele movimento do Namastê, Namastê, sentou ali. Aí perguntou se podia jogar comigo. Eu, claro, por favor. Aí ele bateu. Eu falei, o senhor quer ficar com as pedras claras? Aí o senhor sai? Ele, não, bem, que estava tudo bem para me ficar nas minhas pedras claras e ele nas escuras. Tudo bem, só que ele bateu a mão e caiu umas 2 pedras, quer dizer, 2 pedras, 2 peças, que foi a torre e o cavalo. Quando ele repôs no tabuleiro, ele repôs errado. Aquilo para o meu ego deu um sinal, sabe nada, e começou ele a querer jogar. Eu falei para ele assim, fez assim para mim começar o jogo, porque eu que tinha que começar. Aí eu olhei para as pedras e falei, ó, tá errado. Aí ele, como se ele não soubesse, né? Ele pegou, foi, tentou botar no lugar, olhou para o outro lado assim, botou igual. Aquilo me deu o quê? Ele não sabe nada, vou deitar e rolar. Comecei a jogar com aquele senhor. Eu fiz o meu movimento, ele fez o dele. Nem prestei atenção no movimento. Ele olhava para as pedras como não se conhecesse. Depois ele parava, olhava para baixo e ficava quieto. Eu fiz o meu movimento, ele não olhou o movimento que eu fiz. Eu peguei, daí por fim eu relaxei. Não olho o meu movimento, não liguei. Ele fez um outro movimento, eu fiz o meu. E ali eu já nem prestava atenção que o bonde ia passar, fiz um movimento. No terceiro movimento, ele joga uma pedra de lá para cá, checkmate. Eu olhei para o velho, ele fez assim. Aí eu olhei para a cara dele e falei, não acredito. Ele olhou para mim e falou para mim assim, nunca subestime, minha filha, ninguém. Controle o seu ego. Não subestime a pessoa pela sua aparência ou pelo jeito que ela vai chegar a você. Fez assim para mim, levantou e foi. Aquilo foi um tiro na minha cabeça.
Mas eu falei, não, de repente esse senhor veio aqui com alguém e vai sumir aí na multidão, porque tinha uma porção de gente lá esperando uma palestra. Mas aquilo me fez me sentir muito mal, porque eu era dona do jogo. Eu sentia que eu sabia mais do que aquele homem com aquela cabeça branca, entendeu? Aquele jeitinho simplório. Quando chegou lá em cima, na sala de reunião, chamaram a gente, vamos subir para a palestra. Todo mundo foi para a palestra e eu fui. E eu fiquei atrás de uma amiga minha. Eu fiquei atrás da Val, atrás dela. De tanta vergonha que eu estava quando eu vi quem era que ia fazer a palestra. Aí apresentou. Aí ele veio, né? Com o seu manto em cima, que era o mestre, né? O mestre da escola de teosofia, que estava vindo da Índia, e ele fazia parte da escola de teosofia, o segmento da teosofia que foi fundado por Helena Blavatsky e General Alcoa. Olha onde foi a cabeça dessa velha cigana hoje em dia, que está aqui falando com vocês, naquela época. Foi lá para o meu pé. Se eu pudesse, eu virava um grão de areia. Escorregava ali, entrava pelo chão ali e ali ficava. Ele nada falou. Nada falou. Era como quando eu tive que ir para frente, que ele nem me viu. Eu ali era uma eminência parda. E eu estava ali parecendo que todo mundo estava olhando para mim, me acusando da minha burrice, do meu ego, da minha vaidade. Isso é difícil a gente confessar. Eu me senti a pontinha da titica, desculpa a expressão, né, do cavalo do bandido, de tão mal que eu fiquei. Eu não contei a ninguém. Eu saí dali querendo nunca mais voltar naquela escola. E ele foi embora. E ele nunca mais foi visto. Porque ele foi embora lá para o país dele, lá na escola nunca mais apareceu. Um tempo depois que eu cheguei, acho que uns 15 dias depois eu fui em outra aula que nós tínhamos, porque era sempre assim, uma semana ou 15 dias de acordo, né? O trabalho que a gente tinha que fazer. Aí eu perguntei, interessante, né? Ele veio, falou na palestra, ele conversou mais com alguém. O diretor da escola, que era o nosso mestre, chegou para a gente e falou, nem comigo ele trocou uma palavra. Ele só falou a palestra dele e foi embora. Entendeu? Então, eu tive o maior ensinamento da vida que eu podia ter. Ele sentou comigo, ninguém viu. Nem eu disse às pessoas que ele sentou comigo. Uma amiga minha sabe que eu contei, que foi a Vivi. Mas ele não sentou com ninguém, ele sentou comigo. Ele me deu a maior aula na minha vida de humildade. Ele me botou no meu lugar sem me ofender, sem nada. Só me dando a maior aula que um ser humano poderia receber de um grande mestre. E ele me deu essa aula. Quando ele olha para mim e troca comigo 2, 3 palavras, coisa que ele não trocou com ninguém, mas que trocou comigo 2, 3 palavras para me ensinar. Para me ensinar que o meu ego seria a minha destruição. Que a minha vaidade seria o meu maior, vamos dizer, o maior motivo para mim aprender a ser um ser humano melhor. Porque naquele momento que eu me senti muito mal, mesmo sem ninguém ali, quando eu descobri que aquele homem lá em cima, na hora que ele me ganhou no jogo, ele me ganhou na vida. Na hora que ele desceu ali humildemente, sem olhar para trás. E depois, quando eu chego lá em cima, ele chega para dar palestra, onde ele não falou com ninguém, ele falou comigo, eu tive a maior honra, que foi ele sentar na minha frente, jogar comigo e mostrar o quanto imbecil eu era. Porque no movimento errado que ele fez, claro que ele planejou. Claro que ele é um estrategista. E eu era uma idiota. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. E sabe o que aconteceu, que a gente estava falando antes naquela resenha, mas não falei sobre isso, só a Vivi sabe e a Val também, foi o seguinte, aconteceu tempos depois aqui dentro da plataforma, porque eu aprendi com aquele mestre, que quando a gente subestima o nosso oponente, a gente está fazendo o maior engano e erro da vida da gente. Eu vou contar a vocês o que houve. Eu estava dentro da plataforma, e aqui, né, já tem um ano e pouco mais ou menos, e eu estava ali, tinha um rapaz que ele tinha uma live, que ele fazia jogo, eu tenho até o nome dele, não vou citar, não sei se ele ainda está aqui na live, mas se ele estiver na rede, ele vai confirmar, e as pessoas estavam lá, porque eu não tenho precisão de falar mentira. O que acontece? Eu estava lá na plataforma, rolando lá embaixo, e estava tendo um jogo de xadrez, e eu gosto de xadrez, porque eu quero aprender xadrez, até eu não aprendi, mas quero aprender. Aí eu peguei, passei lá embaixo na rolagem, e eu falei, gente, adoro jogo de xadrez. Aí ele viu que eu, a senhora me segue, sim. Aí foram até lá ver meu perfil, que eu sei que foi. Aí eu peguei e falei assim,
Aí ele falou assim, quer jogar uma? Eu falei, quero. A senhora tem inscrição? Tenho, porque eu faço nesse jogo. Você quer para estar jogando ali com o povo, né? Você tem que jogar. Aí quero, entrei no jogo com ele. Entrei no jogo com ele, o pessoal da rolagem lá rindo, e vai levar brincando, levando na brincadeira. Aí jogou. Eu espertamente, que eu não sou burra, aprendi lá com aquele meu, não o meu guru do filme, mas naquele caso era. Fiquei na minha, não dei uma de que perdi porque quis, não, hein? Eu perdi porque ele foi bom, o menino é bom. Joga toda a vida. Quem dera jogar 5% do que ele joga. É verdade. Aí eu peguei e perdi a primeira. Aí perdi a primeira, o que acontece? Aquilo que inflou dentro de mim. Lá atrás, naquela escola de teosofia, inflou nele naquele momento. O ego. Olha como é que eu sei, o imbecil não sai nada, o imbecil não sabe nada. Não que ele falasse isso com essas palavras, ou ele sentisse dessa forma. Até sentiu, não era consciente, mas estava lá dentro dele. Latente isso. Perdi por uma jogada ínfima. Então ele viu que tinha bagagem ali, poderia vir para cima de mim. Só que ele relaxou. Ele relaxou quando eu perdi, aí eu ganhei dele, porque ele relaxou. Aí ele pensou, não, isso foi um acaso, coisa e tal, fomos para a terceira. Na terceiro comentário, aí vai deixar a velha ganhar? Claro que eu não ia ganhar dele. Na terceira eu não ia ganhar, ele ia levar o jogo. Mas só que o ego dele, de acordo com a observação, inflamou de novo. Aí eu saravei ele pelo tempo. Ele ficou tanto tempo preocupado pelas jogadas que eu ia fazer que ele acabou perdendo. E eu ganhei dele de 2-1. Por quê? Porque eu sou melhor do que ele no jogo de xadrez? É claro que não, mas eu fui melhor do que ele na estratégia, como aquele velho ancião lá de trás que me ensinou que a gente tem que controlar o quê? O ego. E isso que eu estou falando a vocês não é mentira não, tá? Eu não vou citar o nome dele aqui. Se ele quiser aparecer e dizer para vocês que é a verdade, ele pode até dizer que não teve nada de ego, não teve nada disso. Ele não pode não ter essa consciência, mas foi, porque ele é capacitado, esse menino sabe, ele é matemático, ele é estratégico. Claro que ele sabe mais xadrez do que eu, mas eu vencia ele não porque eu saiba mais do que ele, porque o que eu sabia mais do que ele é que eu conheço o ego, tanto dele quanto o meu. O meu, eu estou começando agora a controlar, e ele ainda, não sei se já controla, mas naquele momento daquele jogo, ele não controlou. Entendeu? Então, não subestime as pessoas. Nunca faça isso. Nunca julga a pessoa pela a capa. Aliás, tem uma coisa muito forte, mas as pessoas não seguem. Nunca julgue as pessoas pela capa. Nunca julgue as pessoas pela capa. Nunca julgue as pessoas pelo seu vestimento. Nunca julgue as pessoas porque ela não tem o seu poder aquisitivo. Nunca faça isso na sua vida, porque você está exercitando aquilo que os trevosos mais gostam. Eu sempre falo sobre isso, que é o seu ego desacerbado, que não vai destruir outras pessoas, a não ser você próprio. Controla o seu ego, que aí você vai ter um corpo físico equilibrado, um conhecimento e um amor pelo próximo. Primeiro, o universo é para todos. Nenhum ser humano sozinho é magista. Não existe você ser melhor do que eu na magia, ou você ser melhor do que eu no xadrez, ou você ser melhor do que eu na vida. Cada um tem uma especificação. Quantos xadrezistas são bons e vai equilibrar igual? Quantos magistas são bons? Quantos cartomantes são bons? Quantos ciganos são bons? Quantos indígenas? Não é só para um, não. As pessoas têm uma coisa do individual. Sabe quando se torna individual? Ou quando você acha que você é a última bolacha do pacote, que só você sabe, que só você detém o poder e o conhecimento. Aí você entra no jogo que essa velha cigana entrou quando chegou lá na frente daquele guru e achou que ela sabia mais do que ele, e ele, na realidade, era um dos maiores mestres naquele momento. Já se foi para outro plano, que tem muitos anos, e ele ali me deu uma aula que eu tive o prazer de receber, que deveria colocar na minha biografia, né? Que eu recebi uma grande aula de um grande mestre da teosofia que se apresentou para mim ali manifestado em carne e osso, né? Numa roupa simples, me ensinando para que eu aprendesse o caminho o quê? Da humildade. Calça a sandália da humildade antes de você achar que você é dono da verdade. É isso que a gente tem que fazer. Espero que vocês tenham entendido. Isso é uma história verdadeira. Todas duas, tá? Todas duas. Pode pesquisar lá que você vai ver esse aí do jogo do xadrez. Essa outra eu posso te mandar o nome do mestre. A escola não posso fazê-lo, porque é uma escola mais discreta. Fiquem na luz, na paz e até o próximo vídeo.